Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Adriano Reis, sou programador e me diz uma coisa, você sabe como começar a testar suas aplicações? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você já assistiu a última aula, é muito importante que tenha visto, nós montamos esse pequeno programinha. Chegou agora na parte de testar, a gente não continuou, inclusive eu nem comitei o que foi feito. Mas eu vou precisar fazer alguns ajustes. A primeira parte é no arquivo de configuração do Jest, que vai ser o nosso framework de testes aqui, pelo menos de testes unitários e de integração. Foi preciso a gente passar aqui, ó, ts-jest, ts-jest. E outra coisa que faltou uma vírgulazinha aqui. A gente já instalou o ts-jest, já até usamos ele, mas a gente não tinha configurado aqui corretamente no Jest. Um outro detalhe é que eu vou mostrar o erro e vocês vão entender. É o seguinte, eu ainda não tenho nenhum lint configurado nesse projeto e quando você começa a criar seus testes, o Visual Studio ele diz que essa palavra não existe, que não foi definida, mas ele já te dá a dica aqui, ó, fala assim, olha, não foi possível encontrar o scribe, mas você precisa instalar um @types-jest ou mocha e adicionar isso ao types do seu tsconfig. Bom, eu já instalei o ts-jest e o @types-jest, que o @types ele é sempre uma dependência de desenvolvimento. Ela serve para a gente ter as propriedades disponíveis ali para a gente, tá certo? Então já tinha instalado, aí eu tenho que vir aqui no ts-jest e no types botar aqui, ó, jest. Feito isso, o erro já some, tá vendo? Aí agora a gente já consegue colocar essas propriedades aqui do teste e nada vai atrapalhar a gente. Eu tenho mais uma outra coisinha para mudar, que é o seguinte, primeiro eu vou comentar isso aqui, que é um chore, just to tsconfig. Tá bom, só isso. Uma coisa muito importante, na nossa última aula a gente começou a construir um briefing, né, do que era para ser feito na aplicação. Nós montamos esse layout aqui para servir como guia, como documentação, né? E o que acontece? Uma coisa que a gente não fez é o seguinte, nossa release ela tem todas as propriedades aqui de uma release no mundo real, mas por exemplo, ela não tem um identificador, que é importante no banco de dados. Eu vou optar por colocar isso aqui dentro da nossa entidade, porque independente se for o web, se for Android, se for mobile, né? A gente vai precisar de um identificador. Até mesmo se fosse numa prancheta, seria interessante ter um identificador para uma release, né? Mas aí como é que nós vamos fazer isso aqui? Eu vou fazer um record helper. Não vai ficar aqui dentro, vai ficar aqui fora. Record helper. E aí eu vou ter helpers. Na verdade eu vou chamar só de record. E aí eu vou criar o seguinte, export interface record. E aí o que ele vai ter? Uma string e uma data de criação. Tá certo? Date. E string, ótimo. E eu vou criar e se ele for editável, porque nem tudo vai ser editável, né? Ele vai ter uma data de modificação. E
E aí, na nossa release, a gente vai estender isso. Outra coisa que eu fiz foi esse release options. Eu separei aqui as propriedades que são passadas como parâmetro do que está na entidade release. Depois, pensando melhor, eu vi que isso aqui está meio errado. Então é o seguinte, eu vou passar diretamente aqui. Isso não vai estender mais do release options. Não faz muito sentido, porque o release options, eles são apenas uns parâmetros que eu estou passando, né? É o que a página, o front-end está passando para o back, e não necessariamente isso faz parte do negócio. Eu vou manter aqui o release option aqui para ficar tudo no mesmo lugar, mas não, da forma que eu tinha feito, não estava correto. Então agora eu vou fazer o seguinte: extends, e aí sim eu vou estender o record e vou estender o editable. E vamos aqui importar editable. Tá difícil. Aqui, ó, importou. Beleza. Quando você vai estender uma interface ou uma classe por mais de uma outra interface, você separa por vírgula. Você pode colocar quantas você precisar aqui. Então isso significa que eu tenho todas essas propriedades da release e há mais 3 propriedades que estão vindo dessa extensão, que são as 2 do record e mais essa aqui. Isso é importante a gente separar, porque eu vou usar isso em vários lugares. E se um dia eu quiser mudar no sistema inteiro, é mais fácil. E também para criar um padrão, porque eu estou criando aqui. Se depois eu quiser mudar no sistema inteiro para date, é fácil. Eu venho aqui e mudo. E é isso aí. Vou manter isso daqui. Tá bom. Nos outros eu também tenho que mudar isso, tá? Mas eu vou fazer por partes. Quando eu for criar os casos de uso para eles, eu faço isso. Então aqui. Beleza. E aí, vamos agora fazer o nosso teste. Primeira coisa, release, beleza? E aí eu faço o meu primeiro teste. Opa. E o que eu devo fazer? Vamos entender o que eu tenho que fazer no meu release. Primeira coisa é entender como que vai ser isso. Eu recebo esses parâmetros, recebo o PresOffice como um segundo parâmetro aqui do meu caso de uso, e eu tenho que inicializar esses outros parâmetros e mandar isso para ser salvo no back-end, ser salvo no banco, né? Eu devo chamar should call create release repository with correct values. Eu devo chamar o create release repository com os valores corretos, que não são os que eu estou passando aqui diretamente. Então eu vou new create release, e esse create release repository ele ainda não existe. Eu vou ter que criar até a interface dele, que ainda não existe, tá certo? Então esse create release vai ser o que? Vai ser aqui, ó, export class db create release, que implementa o create release. E esse create release está sendo criado aqui na entidade, né? O protocolo dele. Então a gente vai importar, agora vai mandar implementar ele do tipo async await. Ele vai retornar uma promise
Eu vou botar só um return null aqui para não dar erro. Tá beleza. Então, eu vou importar essa classe aqui. Opa, aqui é a classe concreta, né? Eu vou importar a classe concreta. E eu quero saber o seguinte, se ela está chamando o release repositório com os parâmetros corretos. st.create, que é esse métodozinho aqui, que eu tenho que passar para ele um release options e eu tenho que passar para ele um press office. Feito isso, eu tenho que saber se o release repositório está sendo chamado. Eu vou exportar isso aqui para uma classe, uma função auxiliativa aqui. Eu vou criar uma função chamada makeSUT. E aí ela vai entrar no tipo SG e create release repository. Eu ainda não tenho essa interface. Vou criar ela aqui agora. Eu vou aqui no fora do press office hrefs /create e aí o meu create release repositório poderia ter o mesmo nome do create release, tá? Mas só para diferenciar eu vou colocar aqui um save. E aí o que eu vou passar para ele seria uma release mais completa, né? Só que eu não vou ter nem o meu record. Na verdade, eu só não vou ter meu record e meu editable, né? Eu não vou ter o ID, a data de criação e a data de edição. Todos os outros parâmetros eu preciso ter nesse momento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um type release params repository. E aí ele vai ser do tipo release, ele vai ser um omit do tipo release. Aí, o que significa isso? Eu vou omitir da release alguns parâmetros. Quais são eles? ID, createAdat e modifier. Aqui separa por pipe. Opa. Tá. E aí ele tá me criando aqui um tipo exatamente igual a minha release, só que sem esses três parâmetros. Eu posso passar aqui release params e ele vai retornar aqui uma promise com a própria release, que após ele salvar vai me retornar essa promise. Beleza. Isso aqui é só uma interface. Eu estou criando essa interface no caso de uso e eu vou implementar isso em uma outra camada, que é a camada de adapters. Então, por enquanto, a gente não vai mexer nela. E o mais interessante é que a gente vai fazer o teste, vai testar o DB Create Release sem implementar essa classe. E isso é bom porque a gente consegue testar o nosso código, saber se aquele pedaço está funcionando, mesmo que o código não esteja completo, mesmo que ainda esteja faltando partes importantes do código para ele funcionar. Se eu rodar essa aplicação aqui, ele não vai rodar, não funciona.
Beleza, então eu já importei, aqui já tá mais ou menos, né? Tá dando esse erro porque eu não tô retornando esses tipos aqui. Então eu já vou fazer isso aqui. E agora eu vou retornar um SUT. Mas ele ainda tá reclamando porque eu não tô retornando isso aqui. Aí que eu vou fazer? Eu vou construir isso aqui numa outra função. Aqui no make, create, release, repository, stub, tá? E aí eu vou construir um stub disso, que é uma classe, uma implementação mocada. Opa, function, que essa implementação vai estar retornando aqui um create, release e repository. E aí eu vou criar uma classe create, release, repository, stub, que está implementando essa interface aqui. Aí o pessoal pode falar, pô, mas você vai ter todo esse trabalho, você vai ter que implementar praticamente 2 vezes. Mais ou menos. Só que isso cria uma qualidade no meu código, isso cria uma garantia de que eu estou fazendo está certo. De que eu posso entregar isso aqui sem medo. Se eu fizer uma refatoração no futuro, é uma refatoração mais fácil. E até o processo de fazer isso faz você pensar melhor no código e você acaba, mesmo que de primeira, fazendo um código de melhor qualidade. Uma coisa aqui é que quando eu mandei implementar, vocês podem ver que ele colocou isso aqui, ó. Ele botou todas as propriedades aqui usando o pick, né? Que depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre esses helpers aqui do tipo, esqueci o nome deles agora, mas o pick seria o contrário do omit, tá? A gente aqui no omit pegou o release e omitiu esses 3. O pick pegou o release e selecionou esses daqui, que basicamente é o contrário. Eu não quero fazer isso, eu quero que ele pegue esse tipo aqui, ó, export, e aí eu quero exportar esse tipo. Então eu vou apagar esse aqui. E aí ficou bem menor, né? Tem que importar agora. E aí, beleza, ficou bonitinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar uma instância do create, release repository. Stub. Que é essa classezinha que eu acabei de criar aqui, basicamente. E aí, aqui já parou de dar, vai parar de dar erro, certinho. Agora eu pego esse aqui e venho aqui, ó, const, aí faço um destruction, SUT, e eu vou usar os dois, né? Create, release, repository, igual make SUT. Tá, ainda tem coisa que tá quebrando aqui. A gente vai construir os objetos que eu tenho que passar aqui. Eu tenho que passar um release option e um press office. Eu poderia criar um objeto e passar por propriedade uma a uma aqui. Só que ao longo dos nossos testes, nós vamos repetir isso aqui várias vezes. Nós vamos precisar compor uma coisa com outra. Eu vou criar um press office para minha release. Depois eu vou precisar criar um press office para outras coisas. Então é mais fácil eu já mocar isso aqui e depois a gente ganha tempo na frente, mesmo que a gente gaste mais tempo agora. Então eu vou separar entre as nossas implementações de classes e os nossos arquivos, nossos objetos mocados. Eu vou separar o nome entre make e mock. Então, mock são objetos e make são classes que a gente está implementando aqui. Isso é uma nomenclatura que eu decidi aqui para o nosso projeto. Poderia ser diferente, você podia colocar o nome que você quisesse, tá? Mas para separar e depois a gente vai mover isso para suas pastinhas. Opa, o cara tá Fórmula 1 aí.
E depois a gente vai mover isso para suas pastinhas, mas só para esse caso a gente vai fazer assim. Então eu vou fazer um mock do press office. E aí ele vai passar um objeto do tipo press officer, que é a pessoa ou assessor de imprensa. E eu vou retornar aqui. E é até interessante que a gente ainda não tem essa interface pronta, eu só tenho um nome. Mas futuramente eu vou adicionar coisas e vou ter que mudar em todos os meus testes. Se eu fizer isso aqui em todo teste, usar essa função, fica muito mais fácil depois para fazer essa refatoração. Então eu vou passar aqui name e eu vou passar por enquanto aqui um nname e depois eu vou fazer um outro vídeo explicando vocês como facilitar isso aqui para a gente não ter que ficar criando essas coisas, esses nomes aqui manualmente, tá? Function mock release options. Então a gente vai continuar aqui criando o release option. Pessoal, eu moro do lado de uma avenida, tá? Então vai ter barulho de carro, vai ter barulho de ambulância toda hora. Se eu não quisesse, quer dizer, se eu quisesse gravar sem esses barulhos, eu não ia conseguir, porque de madrugada passa caminhão. Então não tem, nunca melhora. Final de semana o pessoal faz festa, aí é triste. Melhor fazer do jeito que eu tenho como fazer aqui. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui um release options e um press officer, e aí eu já corrijo o nome aqui, e mock press officer. Beleza, eu tô chamando esse create, passando essas propriedades, mas eu quero saber se internamente ele está chamando o create release repositório e passando o objeto que eu espero. Vamos lá, então o que eu espero? Eu espero que create release repositório seja chamado to have be called with, ele seja chamado com uma release params repositório. Nós vamos até criar agora um mock para ela. Então, function, eu quero que ela me retorne isso aqui, que nada mais é do que uma combinação dos outros dois e mais alguns dados iniciais aqui. Então eu tenho aqui a data de criação. Não, que a data de criação não vai aqui. Então parece que estava escrito errado. Ó, deve sumir aqui. Sumiu. Follow up começa nulo e notify events é um array vazio. Então é isso que eu começo. Aí esses três aqui, esses quatro aqui, eu tenho aqui, ó, const release options é igual a um mock release options. Então eu posso fazer isso aqui, certo? O meu autor, mesma coisa, const autor é igual a um mock, isso aqui, ó, press office. Pensar muito. Cadê? Perdi. Aqui. E aí eu posso passar o meu autor aqui. Certo? Então diminuiu um pouquinho, fica até mais claro que o que eu faço é isso aqui. Eu vou ter que fazer essa implementação lá dentro antes de mandar para o create release repositório. E aí, deixa eu dar uma olhada aqui, tá dando erro em algum lugar.
Ah, tá. Aqui os tipos, quando você cria um type, você tem que dizer que é igual, tá? E aqui ele está dizendo que não está achando isso daqui. Devo ter gateways. Nossa, viajei. Gateways. Mas aqui ele está reclamando de alguma coisa. Acho que depois que eu mudei aqui ele não reconheceu. Deixa eu dar um reload. Parou o erro aqui também. Gateways. Certinho. Vou pegar esse mock aqui e eu quero que ele seja chamado com isso, certo? Eu vou rodar os meus testes, vamos ver o que vai me retornar. Obviamente ele vai quebrar, porque eu não tenho implementado nada aqui. Por favor, cheque a sua configuração de... ele não está encontrando. Então, isso daqui é... Isso aqui, ele, como se ele não estivesse achando esse caminho. Vamos ver por quê. Estou passando aqui o meu tsconfig base URL vou passar aqui que meu base URL é isso e eu quero que ele busque a partir de ./source e vamos ver se isso resolve. Resolveu, tá vendo? Isso, o Jest tem que entender os arrobas aqui também, tá? E aí ele não estava entendendo para onde esse arroba estava mandando, mas mudando essa configuração já resolveu. E agora o teste quebrou. Eu esperava que fosse chamado com... Então, o teste quebrou e aí ele está dizendo que nem encontrou essa função lá dentro, nem tem essa função. Então vamos passar ela, né? Passar o nosso spy lá dentro para a implementação do CreateDB Release. Primeira coisa, eu pego esse CreateDB Release, passo aqui, aí já vai estar dando um erro, ó. Esperava 0 argumentos, mas eu estou passando 1. Então vou aqui, monto um constructor e aí eu já vou iniciar aqui direto um private read only create repository que vai ser do tipo create release repository. Eu vou até chamar aqui de create release. E aí ele vai estar pedindo para importar, importei. E aqui eu vou fazer o seguinte, this.createRelease.save e aí ele espera que eu passe o release params. Eu vou montar o release params aqui. Primeiro eu vou passar um objeto vazio, para a gente ver que nosso teste tá funcionando. Vamos passar aqui. Tá. Ele está dizendo que eu tinha que passar uma estrutura. Aqui o que aconteceu? Como eu estou usando o TypeScript, ele já quebrou no build. Ele tentou buildar isso aqui para rodar o teste e já quebrou. Porque eu não posso passar um objeto vazio. Ele está esperando um tipo que tenha essas propriedades. Então eu sou obrigado a passar alguma coisa mais completa. Então eu já vou montar aqui const release params é igual um object.assign que eu vou montar aqui mesmo, ó, passando isso daqui, vírgula, author press officer, vou passar aqui direto e
eu tenho as propriedades que eu tenho que inicializar. E aí vamos ver, eu tenho que inicializar, tá aqui, ó, já fica até mais fácil, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Beleza. Os testes me guiaram para o que eu tenho que fazer. É isso aqui. E é bom que você consegue dividir sua cabeça, né? Tipo, um momento você tá pensando no que você tem que fazer e aí você escreve os testes. Eu tenho que fazer isso aqui. Beleza. Depois você só vai lá e faz. E aí você pode até fazer depois. Né? Lógico, não é uma boa ideia fazer depois, mas você já faz guiados, já pensou mais de uma vez ali sobre o que você tem que fazer. Você não está fazendo pela primeira vez, de uma vez ali e pronto. E às vezes se você esquece alguma coisa, uma vírgula, uma coisinha boba, isso aqui já não deixa passar. Ó, tá, eu entendi o que eu estou fazendo de errado aqui. Estou fazendo uma besteira que é o seguinte, cara. Eu tô passando direto o meu spy aqui, né? No meu stub, né? Minha classe mocada. E não é isso. Eu quero saber se o save foi chamado. Então eu tenho que fazer um spy. Eu tenho que usar um método aqui chamado spy. Const save spy é igual a jazz.spyon. E aí eu quero espionar essa classe com o método save, e aí sim eu pego esse save e eu vejo se ele foi chamado com esses parâmetros. Agora a gente faz o teste. Isso é interessante acontecer, que às vezes a gente não sabe como consertar, tá vendo? Deu certo. Se eu mudar aqui alguma coisa, por exemplo, passar aqui null, ele vai dizer que isso aqui tinha que ser um array, ó. Ele disse até a linha que tá errado, ó. Ó, esperava um array e eu passei nulo. Então, agora eu mudo para array direitinho. E depois eu vou fazer a implementação do create release repository e salvar ele no banco, que pode ter alguma outra coisa a mais, sei lá, criar um log, alguma coisa do tipo. Por enquanto, o teste básico é isso aqui. Eu criei os mocks e fiz o primeiro teste. O que eu tenho que testar agora? Eu tenho que testar... bom, se você bater o olho nisso aqui, você já sabe que isso não está pronto. Está faltando coisa aqui. A gente pode claramente ver que eu não estou retornando a release. Isso pode quebrar. E aí com isso, algumas coisas importantes, que por exemplo, eu tenho que esse release status do tipo draft, ele tem que ser passado, e ele tem que ser do tipo rascunho, e esses caras tem que ser nulo, e esse notification tem que ser um array vazio. Isso faz parte da regra de negócio. E tendo os testes montados dessa forma, eu consigo verificar isso, porque o meu status está aqui certinho, e esse teste está me garantindo isso, tá certo? Então agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou testar se isso aqui quebrar, se na hora que eu chamar o create release save, se ele quebrar, eu não quero tratar o erro aqui, eu vou tratar ele em uma camada mais externa. Então por enquanto eu quero que ele que ele propague o erro, tá? Então eu vou should throw if create release repository throw. Então nós vamos aqui fazer uma implementação bem parecida. Eu vou fazer um spy, só que agora vou mocar o retorno. Eu quero que ele retorne uma vez uma promise reject .reject do tipo new erro, tá? Eu quero que aqui quebre a promise, e aí eu já vou botar eu não mexo mais nada aqui, eu não ponho um await aqui, porque eu quero que isso aqui retorne uma promise, e eu passo a promise aqui,
e eu faço um await aqui. E agora eu quero que pego promise.rejects.toShow e beleza. Se isso daqui quebrar, eu não vou tratar o erro ali dentro. É isso que esse teste está dizendo. Vamos testar. E ele deve passar, lógico, que eu não fiz nenhuma implementação, mas se no futuro alguém vier aqui colocar um try catch, e aí um try catch aqui, e fizer o teste, ele vai quebrar, dizendo que está tratando o erro no lugar errado. Olha lá, quebrou, que eu esperava que ele quebrasse e ele não quebrou, né? Então, show de bola. Vamos prosseguir assim. A próxima coisa, eu quero verificar se ele está retornando uma release. Então eu vou fazer aqui um novo teste, um teste de sucesso agora. Return a release with success. Ok. E aí, quando eu quero retornar uma release, significa que eu não quero mocar nada. Quero que tudo dê certo, quero que ele me retorne aqui de verdade. Então, release é igual a um await, eu ponho um await aqui de volta. E aqui eu vou botar um release e eu quero to equal, e aí eu tenho que passar aqui um mock release. Tem que criar isso aqui. Como é que vai ser minha release? Então, function mock release, que eu estou passando um objeto de release, e a minha release vai ser release params, né? Basicamente, release params. E vai ter um ID, ele vai ter uma data de criação, vai ser um date, e vai ter uma data de modificação. Ótimo, só isso. Bem simples. Você vê que separando em funções facilita bastante você continuar construindo. Cada vez menos você vai precisar escrever. Então, mock release aqui, ele está dando erro. Cannot find mock release. Ué. Mock release. Ah, acho que eu coloquei ele aqui dentro. Isso mesmo. Isso. Aí tem que estar aqui fora. Beleza. Cannot find. Beleza. Agora está aqui. Vamos fazer um teste. Vai quebrar, obviamente, porque eu não estou passando. Então eu esperava que fosse chamado, que retornasse isso aqui, e eu recebi nulo. Então eu vou vir aqui e vou dizer que o meu save está retornando uma release. Release. E eu pego essa release e passo aqui. E ele ainda vai quebrar, mas aí é por causa do meu spy. Ó, ele ainda está passando nulo. Aí você desespera, né? Fala, cara, eu estou passando a release que o meu create release repositório está me retornando. Só que você tem que lembrar que esse create release repositório ainda não foi implementado. E você só tem uma implementação mock dele que está aqui. Tá certo? Então, o retorno aqui dentro dos testes é da sua implementação do tipo da sua implementação mocada, que é aqui. Então ele está retornando um nulo. Eu posso vir aqui agora, mock release e pá, mock release, e agora as coisas vão funcionar. Aí ele quebrou mais uma vez. Pô, mas agora você pode ver que quebrou diferente. Ele quebrou só nas datas. Só as datas são diferentes. E se você olhar, você vai ver que são milésimos de segundos de uma data para outra. Significa que ele retornou um mock aqui, e aí quando ele executou aqui de novo, criou de novo, estava diferente. Porque teve alguns milissegundos de uma chamada para outra. E isso é um problema que a gente já esperava. Como resolver isso aqui? Então nós vamos adicionar aqui um mock date, que é do tipo desenvolvimento, e beleza. Vamos lá, mock date,
E eu já vou começar aqui, ó, before all. Então, antes de todo mundo, eu quero que ele execute isso aqui. Mock date set. Mock date set. E eu vou dar um new date. O que ele está fazendo aqui? Ele está congelando o date do JavaScript para esse valor. Então, antes de todo mundo, ele congela o date. Então, a data atual vai ser isso daqui. E então não importa se em que momento eu estou dando um new date no nosso teste, vai ser sempre o mesmo valor. E eu tenho que lembrar de desativar. Então, after all, depois de todo mundo, você vai lá e dá um mockDate.reset, que é para ele limpar isso aqui e liberar a data. Agora se a gente... Opa! Teste. Vamos lá. A gente rodar agora, ele vai passar. Beleza. Então agora ele verificou certinho. Muita coisa, né? Primeira coisa, eu vou comitar as alterações que a gente fez. O tsconfig, depois o mockDate e depois os testes. Primeiro o tsconfig. Muito provavelmente o inglês está errado, tá? Não se preocupe, que o inglês aqui é maravilhoso. Vamos dizer o contrário. Então, chore add mockDate. Beleza? Agora, vamos comitar o arquivo de implementação. Então, vou comitar esses dois arquivos, porque ele precisa da interface para a implementação. Então vamos aqui, um feature. Eu fiz vários testes de uma vez, né? Fiz vários testes. O ideal é eu faço um teste, comito. Faço o teste, comito. Só que, cara, eu não tenho paciência. Eu acho que isso acaba desanimando. É o certo, mas eu acho que desanima. Se você ficar fazendo isso, você acaba se emputecendo e não faz. Então tá, feature, call create, create release repository. E agora eu vou comitar o teste. Teste call release repository. Show de bola. Beleza. Acho que esse vídeo já tá grande, né? Nem tem que olhar aqui, acho que já tá uma meia hora. Beleza. Próximo vídeo eu vou separar esses mocks nas suas pastinhas, vou mudar essa forma da gente criar os objetos, tá? Vou adicionar uma biblioteca bem legal para isso. E é isso aí, a gente vai melhorar os nossos testes. Depois tem uma outra ferramenta bem legal para a gente rastrear a qualidade do nosso código, ver se está indo para o lado certo, se os testes estão sendo feitos da forma correta, e a gente vai cobrir tudo isso, beleza? Galera, não deixe de curtir, comentar, principalmente, comente, diga o que estão achando, se está gostando, se não está, se está confuso, se está legal. Isso me ajuda muito e é com esses comentários que eu vou seguir o curso. Vou seguir explicando da minha maneira como a gente implementar esse projeto, tá certo? Não deixe de compartilhar também, isso ajuda bastante tendo
Quanto mais o pessoal compartilhar, maior fica o canal e mais vontade eu vou ter de criar vídeo. Então, galera, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!